Louvado seja o Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 14, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, aqui é o próprio Senhor Jesus falando, ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga a glória a Deus. Meu irmão, Jesus, ele vai falar algo aqui maravilhoso, né? Jesus, ele vai dizer, olha, da mesma forma, e a gente já vai trabalhar melhor um pouquinho essa ideia, mas da mesma forma, do mesmo jeito, a gente vai ver que até inclusive com o mesmo propósito que Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa, é importante, é necessário que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem aqui? Jesus. Ele está falando a respeito dele mesmo. É necessário que o Filho do Homem, é necessário que o Senhor Jesus também seja levantado. E aí Jesus vai falar para nós o porquê que ele precisa ser levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que o versículo seguinte vem o versículo 16, que vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça. Aí a Bíblia vai dizer que é pelo mesmo propósito, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Se repetem as mesmas palavras. O propósito aqui é um só. O propósito pelo qual Deus deu seu Filho, enviou o seu Filho, foi para nos salvar. E por esse mesmo propósito, ele diz, importa, é necessário que o Filho do Homem, que Jesus seja levantado no deserto. Assim, seja levantado, assim como Moisés fez com a serpente no deserto. Você lembra disso? Você lembra dessa referência que Jesus está fazendo aqui? Isso está lá em Números capítulo 21. A princípio eu não vou lá ler. Se for necessário a gente vai para lá, mas a princípio eu vou só contar a história. A Bíblia diz que o povo se cansou, se fadigou do caminho. O caminho estava difícil. Fazia pouco tempo que eles tinham saído ali do Egito, o caminho estava truncado, estava complicado e tal. E aí assim, só para variar um pouquinho, o povo começou a fazer o quê? Chuta? A murmurar, né? A reclamar, a gente não aguenta mais esse pão tão vil, né? Deus está mandando maná, eles chamando maná de um pão vil, algo desprezível. Ai, não aguenta mais comer esse maná, a gente está andando nesse deserto e tal. E a Bíblia diz que eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. É interessante que a gente vê que várias vezes eles estão murmurando contra Moisés. E Deus toma as dores e diz, quando vocês estão murmurando contra ele, vocês estão murmurando contra mim? Mas aqui a coisa é tão séria que a Bíblia diz que eles começam a murmurar e a falar contra Deus e contra Moisés. Agora já não é mais assim, esse Moisés é brincadeira. Não, eles começam, mas Deus também. Olha a que ponto chegou. E a Bíblia diz que por causa disso Deus envia então serpentes chamado lá serpentes abrasadoras. Serpentes que quando picavam as pessoas, e aquela serpente entrou por causa da murmuração, por causa do pecado, e a murmuração sempre vai trair serpente, sempre vai trair ali demônios, ações demoníacas. E quando os israelitas eram mordidos, então, por aquela serpente, eles morriam.
E a Bíblia diz que morreu muita gente em Israel. E aí o povo, então, percebe, se dá por conta que aquilo está acontecendo por causa dos seus pecados. E eles, então, se arrependem, vão até Moisés e dizem: Moisés, nós pecamos contra o Senhor e pecamos também contra você. Nós temos murmurado, e ore a Deus para que Deus nos livre dessa situação. Para que Deus nos livre, então, dessas serpentes. E Moisés, então, vai orar a respeito do povo, né? E interessante que outras vezes, né? Vamos lembrar, por exemplo, no Egito mesmo aconteceu isso. O próprio faraó fez isso. De diante de uma praga, ir para Moisés e dizer: não, ora lá a Deus para que cesse a praga. Moisés simplesmente orava e a praga cessava. Amém? Uma simples oração, vou chamar assim, resolvia. Mas dessa vez, quando Moisés vai orar, Deus vai dizer: não, eu não vou tirar a praga dessa vez simplesmente numa simples oração. Deus deu uma direção diferente para Moisés. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar ela numa haste e levantar ela lá no meio do arraial do acampamento de Israel. Vamos lembrar que a Bíblia fala de cerca de 3 milhões de pessoas. Imagine o tamanho desse acampamento. Então, eu não acho que era uma vara de 2 metros. Né? Mas Deus mandou levantar aquela vara lá. E agora, mas engraçado que a serpente não sai, as serpentes ficam lá. E o povo continua sendo picado pela serpente. Mas quando o povo era picado pela serpente, então eles tinham que correr e ir em um ponto onde eles conseguissem enxergar aquela serpente de bronze. E quando eles olhavam para a serpente, então eles permaneciam vivos. Amém? Então eles não morriam. E aí Jesus vai fazer um paralelo entre aquilo que aconteceu lá no deserto, entre aquela serpente ter sido levantada lá, e a obra que Jesus veio fazer. O propósito pelo qual Jesus veio para esse mundo. Acabamos de ler. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito era o mesmo. Jesus também precisaria ser levantado, justamente por isso que Jesus foi colocado em uma cruz. Foi levantado, a Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, porque dentro todo o aspecto da salvação havia também nos livrar da maldição. Além de levar as nossas dores, doenças e pecados, além de sofrer a nossa morte, amém? Além de tudo isso, que nos livrando então do pecado, era necessário nos livrar da maldição da lei. E para isso ele precisava não só enfermar, ser moído, ser castigado, as feridas que nos traz a paz estavam sobre ele, mas precisava morrer, né, a nossa morte, mas uma morte também maldita, para levar a maldição. Então, por isso que Jesus morreu lá na cruz do Calvário. E Jesus, ele diz: é necessário que eu seja levantado, do mesmo jeito que aquela serpente foi levantada lá no deserto. E para quê? Para cumprir o mesmo propósito. Agora, olha só, por que o povo estava enfrentando aquilo? Estou falando lá de Números 21. Por que eles estavam enfrentando aquela situação? Por causa dos seus pecados. Sim ou não? Por causa da sua murmuração. Por causa do pecado deles, eles estavam tendo que enfrentar as serpentes. E quando aquela serpente, alguém descuidava, e a serpente conseguia picar, morder então a pessoa, ela precisava então correr o mais rápido possível, não tinha tempo. Não, semana que vem eu olho para a serpente. Já imaginou alguém fazendo assim?
Meu irmão, eu acredito que a pessoa, quando se via mordida, mas saía correndo, amém? Sem perder tempo para olhar para aquela serpente. Assim precisa ser cada um de nós quando nos deparamos ali com o pecado da nossa vida. Sai da frente, eu correr, me arrepender, deixa eu olhar para Jesus. Amém? E aí, a pessoa tinha que ir e olhar para a serpente. Quando ela olhava para a serpente, de uma maneira sobrenatural, então, aquele veneno, né, olhar para a serpente servia como um antídoto, aquele veneno era neutralizado e a pessoa, então, não morria. E aí a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo, olha, o propósito de eu ser levantado é para que todo aquele que crê não pereça, não venha morrer, venha receber a salvação. Agora, é interessante como lá em Números 21, só foi providenciado a eles o escape, só foi providenciado a eles a serpente no momento que eles reconhecem o seu pecado. No momento que eles vão até Moisés, no momento que eles dizem, nós pecamos. Amém. Aí sim, Deus diz, agora eu vou providenciar o escape. Agora eu vou providenciar uma maneira deles não morrerem pelos seus pecados. Você está entendendo que é exatamente o que Jesus veio realizar, veio fazer por nós na cruz do Calvário? E nós precisamos, da mesma maneira, para sermos salvos, para recebermos esse escape, nós precisamos também olhar para Jesus. Aquela serpente levantada lá no deserto, não é eu que estou fazendo essa referência, é Jesus que está fazendo, ela aponta justamente para Jesus na cruz. É Jesus que está fazendo essa referência. É ele que está dizendo, do mesmo jeito que Moisés levantou lá, eu vou ser levantado, eu vou ser também colocado numa haste, colocado num madeiro, ser tirado do solo, ser colocado num lugar alto, ser levantado com o mesmo propósito. Só que para nós, então, nos beneficiarmos desse socorro que Deus deu, da mesma maneira como Deus providenciou um socorro para que o povo de Israel não morresse, ao ser picado pela serpente, Deus providencia para nós, então, a salvação que se dá em Cristo Jesus. Mas essa salvação, ela só se dá quando a gente, então, reconhece o nosso pecado, como eles fizeram. Enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado, enquanto nós não olhamos para Jesus, e olhamos para Jesus crucificado. Porque quando, a quarta-feira, não sei dessa semana, a semana retrasada, ou melhor, semana passada, eu falava sobre justamente essa questão de identificação e apropriação. Que não adianta simplesmente a pessoa dizer assim, não, mas eu creio em Jesus. Eu até dava o exemplo, às vezes você vai querer evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, você diz assim, olha, você precisa crer em Jesus. E o que a pessoa responde? Mas eu creio em Jesus. E às vezes a própria pessoa diz, então tá bom. Que a pessoa nem ela mesma não entende a diferença. Agora, se você for questionar para aquela pessoa, mas o que é crer em Jesus para você? Alguns, não, mas eu creio tanto em Jesus. Tá, mas o que é crer em Jesus? Não, eu creio que ele existe. Meu irmão, quando a Bíblia vai dizer para que todo aquele que nele crê não pereça, e a gente precisa entender que essa é a exigência, essa é a condição para não perecermos, para não morrermos nos nossos pecados e, consequentemente, irmos para o inferno. Amém? É muito interessante isso, eu sei que eu já falei em outras ocasiões,
Mas esses dias eu me peguei pensando a respeito disso, e é muito interessante, né? Às vezes a gente vê alguém dizendo assim, e principalmente no contexto, às vezes, de uma família que não é convertida. Ah, você fica fazendo essas coisas aí, ó, você vai para o inferno, hein? Fica fazendo isso, você vai ver, você vai para o inferno. Meu irmão, mas ninguém vai para o inferno por estar fazendo alguma coisa. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado que a pessoa cometeu. Que isso, pastor, blasfemo. Calma, respira fundo, espera eu terminar. Amém? Ninguém vai para o inferno por causa do pecado que a pessoa está cometendo. Porque se a gente for parar para pensar, todos nós cometemos pecados. Não vivemos na prática do pecado. É o que se espera de um cristão. Amém, igreja? Né? É o que se espera do cristão. Que ele não viva na prática do pecado. Mas todos nós erramos. Por palavras, por pensamentos, por atitudes, pela omissão, e assim vai. Mas o que faz alguém ir para o inferno é ela não aceitar a solução, o perdão, aquilo que Deus providenciou. Porque eu digo para alguém, olha, você vai para o inferno por estar fazendo isso. Não, a pessoa não vai para o inferno por estar fazendo aquilo. Porque provavelmente eu já fiz coisa muito pior. Amém? A pessoa ela vai para o inferno por ela não aceitar a solução que Jesus dá para esse pecado. A vida nova que Jesus nos oferece para não vivermos nesse pecado. Então, é isso que nós precisamos entender. Imagine alguém que fosse mordido por aquela serpente. Ela não ia morrer por ter sido mordida pela serpente. Ela iria morrer por não ter olhado para a serpente de bronze. Consegue entender a diferença? Porque alguém poderia ser mordido e alguém correr e dizer, olha, sai da tenda, vai ali, ó, a serpente de bronze que Moisés levantou está naquela direção, olhe para ela. Você não precisa morrer, Deus tem solução para você. Eu não acredito nessas coisas, não. Olhar para uma serpente, agora eu vou ficar curado. Bem capaz. Não acredito nisso aí, não. Aí, pum, daqui a pouco morria. Morreu porque foi mordido? Não, muita gente também foi mordida e não morreu. Então, na verdade, a pessoa morreu porque a pessoa não aceitou a solução que Deus trouxe. Assim como alguém vai para o inferno, não é necessariamente pelos seus pecados, porque pecados todos nós cometemos na condição humana. Amém? Mas sim porque não aceita a solução que Deus nos trouxe. E qual a solução que Deus nos trouxe? É essa que Jesus está dizendo. Da mesma maneira que Deus trouxe uma solução para o povo de Israel lá no deserto, através daquela serpente, eu sou a solução. Não mais apenas para o povo de Israel, mas para todas as pessoas em todas as épocas. Em qualquer geração, em qualquer tempo, em qualquer lugar, precisa olhar para mim. Amém? Precisa aceitar Jesus como a solução, como aquele que veio para que eu não pereça, para que eu não venha morrer. Só que, repito mais uma vez, esse crer nele, que é a condição para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse crer, repito, não é simplesmente o fato de eu crer na existência dele, mas para eu olhar para ele na cruz, eu crer não só que ele existe, mas crer no que ele fez, no que ele realizou lá na cruz do Calvário em meu lugar. É isso, meu irmão, que vai impedir que eu venha perecer, que eu venha para o inferno, que eu venha ter a perdição eterna. É quando, e aí é necessário essas duas coisas que esses dias atrás eu explicava, explico novamente, nós precisamos de identificação
e de apropriação. É quando então eu olho para Jesus, identificação, é quando eu olho para Jesus, eu estou olhando como lá a serpente, né? Eu estou olhando para Jesus lá na cruz do Calvário, levantado, pendurado naquela cruz, e eu consigo então me identificar com aquilo. O que eu quero dizer com isso? É eu reconhecer. Não é olhar para Jesus e dizer, poxa vida, olha lá, tadinho de Jesus, morreu na cruz, né? Tadinho dele. Isso não resolve muita coisa, mas é quando eu me identifico, é quando eu olho e digo assim, mas não era para ele estar lá. Era para eu estar lá. Eu é que merecia morrer. Você está entendendo? Eu é que merecia essa morte maldita, eu é que merecia morrer por causa dos meus pecados, eu é que merecia sofrer essa condenação. Então eu me identifico com isso. Eu até dizia no dia, não é simplesmente dizer assim, Jesus morreu pela humanidade. Quando eu falo assim, parece que é todo mundo menos eu, né? Você já notou? Quando a gente fala assim, parece que é todo mundo menos eu, não, mas eu preciso me identificar, dizer, não, Jesus morreu, foi por mim, pelos meus pecados, foi minha culpa. O que Jesus levou lá na cruz foram os meus pecados, foram os meus erros, fui eu que crucifiquei Jesus. Amém? Foi culpa minha o sofrimento dele. Não é dizer assim, mas miserável daquele povo, né? Como é que teve coragem de fazer aquilo com Jesus? Não foi miserável daquele povo, fui eu que fiz aquilo com Jesus. É como se eu estivesse lá cravando o prego na mão, nos pés, colocando a coroa de espinho, não ajeitado assim, toma para prender. Amém? É isso, é eu me identificar. E depois que eu me identifiquei, que eu consegui, sabe, me reconhecer como pecador que precisa da salvação, e que o que Jesus suportou lá na cruz foi por mim, por causa dos meus pecados, agora entra a segunda parte, que é a apropriação. É eu então dizer, bom, Jesus morreu por mim, no meu lugar, então eu agora recebo isso que Jesus fez. Eu me aproprio, eu tomo posse, como Paulo disse para Timóteo, toma posse da vida eterna. Então eu tomo posse, olha, então se Jesus morreu por mim, ele morreu para me salvar, então eu recebo essa salvação. Amém? Ele não merecia, como a Bíblia diz, vamos para a segunda epístola aos Coríntios, por favor, está aí pertinho, um pouquinho à frente. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia vai dizer para nós, olha só, acharam aí? 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou ler de novo, vamos lá todo mundo junto para ficar bonito? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Meu irmão, só um pouquinho, Jesus, ele não merecia estar ali. Jesus não morreu pelos seus pecados, ele nem conheceu o pecado. Ele morreu pelos meus, ele morreu pelos seus. Amém? Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, ele se fez como um pecador, suportando aquilo que a gente fez. Para quê? Aí a Bíblia vai dizer, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele era a justiça de Deus e nós éramos os pecadores. Mas nós precisamos entender que a obra que Jesus realizou na cruz é uma obra de substituição. Nós merecíamos morrer, ele morre por nós.
Você está entendendo? Nós deveríamos sofrer a maldição, mas ele se faz maldição por nós. É uma obra de substituição. Jesus morre no nosso lugar. Então, ele que era a justiça de Deus, que não conheceu pecado, ele morre em nosso lugar. E nós que éramos pecadores, então fomos feitos justiça de Deus. E aí é isso que eu preciso me apropriar. É isso que é eu olhar para Jesus, como o povo que precisava sair lá, olhar para a serpente, ufa, deu tempo de eu olhar, não vou morrer mais, vou sobreviver. Amém? Assim, nós precisamos também fazer. Nós precisamos entender a grandeza da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. E eu sei que isso que eu estou falando, talvez para muitos não soe como nenhuma novidade. Eu sei disso. Mas não é só saber, isso precisa, eu tenho falado muito disso ultimamente, isso precisa formar uma consciência viva dentro de nós. Não é simplesmente saber e isso não impactar a nossa vida, é saber e isso impactar a nossa vida. É como o conhecimento disso vai mudar a minha vida, vai influenciar a forma que eu vivo, vai influenciar a forma que eu interajo com as pessoas, vai influenciar a forma que eu olho para Jesus, que eu olho para Deus, que eu olho para mim mesmo. Não como alguém melhor do que os outros, não como alguém superior. Não, porque eu sou santo, você é um pecador, então dá licença, afaste de mim. Não. Mas eu olhar e me reconhecer, não, eu sou um pecador. Mas que eu me identifiquei e me apropriei daquilo que Jesus fez. E Jesus continua pendurado lá. Se você olhar para Jesus, você vai poder ser justificado como eu fui. A graça de Deus vai te alcançar como me alcançou. Amém, igreja? Então eu não olho para o pecador me achando melhor do que ele. Eu olho para o pecador como um igual a ele. Amém? E isso vai me levar a anunciar a Cristo, a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por mim. E eu me assumi, como a Bíblia está dizendo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Mas eu estou vivendo dessa forma. Eu estou vivendo dessa maneira. Eu estou correspondendo com esse benefício que Jesus fez por mim. Ou eu estou vivendo uma vida como se Jesus não tivesse morrido, como, vivendo como dá na minha cabeça. Que a gente possa entender, que essa verdade possa ficar viva no nosso coração. Eu sempre falo que aquilo que aconteceu lá no Egito, antes do povo de Israel sair do Egito, aquela Páscoa que eles celebram ali, que aquilo apontava para Cristo, apontava para Jesus. Meu irmão, todos os primogênitos eles seriam mortos. Mas aí o Senhor providenciou, como ao longo de toda a Bíblia a gente vê isso, o Senhor providenciou então uma morte em substituição. Aquela família queria perder um ente querido, deveria pegar então um cordeiro e matar aquele cordeiro. O cordeiro então ia morrer no lugar do primogênito. Você está entendendo? E aí ia pegar aquele sangue, passar lá, você conhece a história, nas ombreiras, nas vergas da porta, sinalizando, aqui alguém já morreu. Era aquilo que o sangue sinalizava. Aqui o preço já foi pago. O sangue já foi derramado. Alguém já morreu aqui. E isso, ao longo de toda a Bíblia, vai ser apontado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Houve pecado, tem que haver morte. Amém? E aí, meu irmão, a gente vê desde o jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Alguém precisava morrer. Alguém morreu? Alguém morreu?
Morreu. A Bíblia diz que Deus vai providenciar para eles peles de animais. Alguém morreu. Era para Adão e Eva ter morrido. Mas em substituição à morte deles, um animal morreu. Aí a gente vê o povo de Israel saindo do Egito, dentro dessa perspectiva, o cordeiro morrendo no lugar deles. Amém? E aí a gente vai ver Deus estabelecendo o tabernáculo, Deus estabelecendo como seria o culto, como seria principalmente, e olha só, todo culto no Antigo Testamento girava em torno de sacrifício. Já parou para pensar nisso? Todo culto girava em torno de sacrifício, de um animal morrendo no lugar do ser humano. O ser humano deveria morrer, porque ele cometeu o pecado. Mas para ele não morrer, então ele precisava levar um animal lá, o sangue daquele animal ser derramado, amém? No lugar então do pecador. E aquilo sempre vai apontando para Jesus, sempre vai apontando para a cruz, sempre vai apontando para aquilo que Jesus vai realizar por nós, o sacrifício perfeito. É isso que precisa, sabe, ficar muito claro no nosso coração. Que se não fosse o sangue de Jesus derramado lá, nós iríamos pagar com a nossa vida, nós iríamos morrer. E não só morrer, mas a perdição eterna. Então é isso que a Bíblia está dizendo, é tudo isso que precisa estar muito claro dentro de mim, identificação e apropriação, para que eu possa verdadeiramente olhar para a cruz. Como o povo olhava para a serpente no deserto. Amém? Nós precisamos olhar para a cruz e entender tudo isso. Não é olhar para um crucifixo, não é olhar para uma imagem, mas para olhar para o nosso Salvador que passou por tudo isso. Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? É isso que precisa estar no seu coração. E principalmente no dia de hoje, numa sexta-feira da paixão, meu irmão, isso precisa ficar muito latente no nosso coração, muito vivo, essa consciência viva dentro de nós. Porque se a gente perder, meu irmão, isso de vista, a gente perdeu tudo. Amém? Paulo vai dizer, se Jesus não morreu, se Jesus não ressuscitou por nós, é vã a nossa fé. Porque tudo se baseia em cima disso. Tudo se baseia na morte substitutiva de Jesus lá na cruz do Calvário. Amém, igreja? E que em nome de Jesus Cristo isso possa, essa consciência todos os dias possa estar muito claro dentro de nós, mas principalmente numa semana como essa, num dia como esse, isso possa estar forte no nosso coração. Eu não sei se você vai presentear os seus filhos, os seus netos com ovo de chocolate e tal, essas coisas, aí cabe a cada família, aí, né, eu acho que é uma questão de cada um, e eu não sou nem contra nem a favor, eu acho que, né, cada um sabe de si e tal, mas ainda que você venha dar, presentear e tal, aquela coisa, meu irmão, ensine o que é a Páscoa. Amém, igreja? Ensine o que é verdadeiramente. Por que o povo de Israel, quando celebrou a Páscoa, eles se assentaram ali em família, eles comeram da carne daquele cordeiro, eles passaram ali o sangue ali. E interessante, né? Que havia a figura na Páscoa do sangue e do comer da carne do cordeiro. Aí Jesus vai estabelecer a Santa Ceia. Né? Comer da carne do cordeiro, beber do seu sangue. Tudo aponta para Jesus. E que a gente possa
ter sempre essa viva consciência em nome de Jesus Cristo, principalmente no dia de hoje. Que a gente possa olhar para Jesus. Eu penso que agora você entende o que eu quero dizer para isso. Não é simplesmente levantar o olho, né, ou olhar para uma imagem, qualquer coisa. Não, mas é olhar lá para a cruz. Olhar lá para a cruz. Até porque a Bíblia diz que eu fui crucificado com Cristo. Que eu estou crucificado com Ele. Paulo vai falar isso. Eu estou crucificado com Cristo. É muito interessante isso. Será que quando Jesus morreu lá na cruz, Paulo estava lá pendurado junto com Jesus lá? É claro que não. Mas Paulo está falando aqui do elemento que eu falava há pouco, identificação. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo só Jesus lá, eu também me vejo pendurado naquela cruz junto com ele. Você está entendendo? E é isso que eu e você precisamos, toda vez que olharmos para a cruz, também nos enxergarmos lá pendurados com Jesus. Entende? Ele morreu a minha morte, ele morreu em meu lugar. Assim como a Bíblia vai dizer que através do batismo nas águas, nós somos sepultados com Cristo no batismo. E a Bíblia vai dizer também para nós que quando saímos das águas, e é importante essa parte, né? Quando saímos das águas, então que nós ressuscitamos com Ele, para andarmos em novidade de vida. Para conseguirmos enxergar tudo isso e dizer, poxa vida, Jesus fez tudo isso para mim, então vou viver uma vida nova. Porque o que adianta eu conseguir enxergar tudo isso que eu estou falando, eu conseguir olhar para a cruz, eu conseguir entender que Jesus morreu por mim, que Ele me fez justiça de Deus, e, aleluia, glória a Deus, que bênção. Agora eu vou continuar vivendo do jeito que eu vivi antes. Não adiantou nada, eu não entendi nada. Amém, igreja? Mas eu preciso entender tudo isso para viver isso que a Bíblia diz lá em Colossenses, para andar em novidade de vida. Meu irmão, a melhor forma de nós celebrarmos a Cristo, a melhor forma de nós anunciarmos aquilo que Jesus fez por nós e que nós entendemos isso, é andar em novidade de vida, é viver uma vida nova, uma vida que agrada a Deus, uma vida longe do pecado, uma vida de santidade, uma vida que a gente desfrute verdadeiramente daquilo que o Senhor fez por nós. Amém? E que eu e você possamos honrar o nosso Senhor, vivendo essa vida em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor.